Olá, estudantes! Sejam muito bem-vindos à nossa aula de História. Aqui quem fala é a professora Giovana Tainá. Estou aqui nessa pequena caixinha, só dá para ver meu rosto. Mas o importante é que, dando para me ouvir, conseguindo acompanhar os slides e aprendendo é o que importa. Combinado? Gente, nessa nossa aula de hoje, a gente vai ser, a nossa aula inicial sobre a história do Brasil republicano. Então, a gente vai começar tratando da Primeira República. Então, vamos avançar aqui um pouquinho mais no slide, né? E vamos acompanhar primeiro, né? Vamos prestar bem atenção para a gente entender, principalmente, esse período aí de transição, né? Lembrar que a gente estava saindo de uma monarquia, né? Para ingressar numa república. E como é que isso se dá? Primeiro a gente tem que entender como é que aconteceu esse golpe militar que instaurou, então, o sistema republicano. Importante, então, a gente contextualizar, lembrar um pouco do que vocês já estavam vendo nas aulas anteriores, sobre como que estava se dando esse momento ali do finalzinho da monarquia, os principais fatores, movimentações sociais, políticas, econômicas, tudo que estava acontecendo naquele período. A gente tem que lembrar então, portanto, bora começar aqui vendo sobre as lutas de independência. Eu vou dar aqui uma ênfase maior para que vocês consigam, deixa eu só marcar aqui, né? Essa fase aqui das lutas de independência que estava acontecendo ali no finalzinho do século XVIII, né? O século XIX é um século justamente das lutas de independência dos países que estavam alinhados, né, à metrópole espanhola. E o Brasil, no caso, só em 1889 que se torna república. Mas como é que isso se dá? Né? É um processo muito, muito diferente do que estava acontecendo no caso da América Espanhola, né? América Portuguesa, esses processos se dão de forma diferente. Então, o que eu coloco aqui em primeiro lugar, né? A Revolução do Haiti. Foi um grande marco, né, que teve essa revolução, principalmente para a gente entender o movimento que se teve, inspirado, sim, né, na instauração de uma república, principalmente inspirado que estava vendo na Revolução Francesa, na independência dos Estados Unidos. A Revolução de Haiti ela foi um marco muito importante, principalmente porque foi feita pelos ex-escravizados, pela população afrodescendente dali. Principalmente isso, né? Foi um marco muito importante. E isso vai começar a engendrar uma série de outras lutas por independência, lógico que ao longo das outras nações se dão de forma diferente, por outros contextos. É uma elite crioula ali que vai instaurar, né, no caso, a independência, vai começar uma república, mas começa, né, esse contexto do século XIX é marcado por uma série de lutas de independência. E a gente vai ver que no Brasil, no caso, né, em 1822, vai ser a independência, mas há uma continuação da República. Desculpa, falei errado. Há uma continuação da monarquia. A República só vai ser em 1889, por outros contextos. No Brasil, não. No Brasil, em 1822, o que, é que vai acontecer? Se torna independente, né? Se torna independente da metrópole portuguesa, porém, tem uma manutenção da monarquia. O sistema que continua no Brasil, que permanece, é a monarquia. Então, de 1822 até 1889, deixa eu anotar aqui porque fica mais fácil, é assim, ó, de 1822 até 1889, daqui é o período que a gente tá buscando entender, né? Estão acontecendo uma série de transformações sociais. Então, aqui o Brasil ele mantém a monarquia e aqui o Brasil ele vai virar uma república. E como que isso vai acontecer, a gente vai ver na aula de hoje, tá bom? Então, continuando aqui. Deixa eu apagar aqui para não confundir. As influências republicanas, né, das ideias republicanas. Agora, esse daqui vai ser o nosso foco. Isso é muito importante também, né, de entender, como eu falei. A gente tem que pensar que o Brasil, ele estava, né, em constante contato, os grupos, né, republicanos que defendiam esses ideais republicanos, que também foram perseguidos durante a monarquia, eles estavam em constante contato com as ideias da Europa, com as ideias que circulavam na América. Tudo isso, né, pensando na lógica liberal, enfim. Então, esse contato, essas influências já estavam em circulação, né? E uma das características que a gente vai observar também vai ser, vamos ver aqui do lado, a abolição da escravidão.
né? Esse era um dos pontos aí. Vejamos bem, nos outros países da América, assim que declarado a República, uma das coisas que se acontecia, de modo geral, era a abolição da escravidão também. Porque o sistema republicano, né, essa mudança, essa barreira com o sistema monárquico, ele vai instaurar então um sistema, né, liberal de liberdade, né, de liberdade do trabalho, né, o trabalho livre. Então vai ser outros modos. Por que outros modos? Porque vai atender a lógica capitalista. Deixa eu colocar aqui, ó, a lógica capitalista de mercado, tá? Lista, né? Esse modelo liberal, né, republicano, vai atender a lógica capitalista. Então, a escravidão já não condizia mais com aquilo. Pois bem, quando o Brasil ele mantém, né, em 1822 ele se declara independente de Portugal, mas ele mantém todo o sistema monárquico, uma das coisas principais era manter a estrutura da escravidão. Foi justamente nessa fase onde teve uma maior concentração, né, uma maior movimentação desse tráfico, porque era o que movia, né, a economia desse país dessa forma. Então, com a abolição da escravidão, né, as ideias republicanas também estavam envolvidas, mas obviamente não só isso, a gente também tem que lembrar de todos os processos de lutas e resistência dos escravizados, dos ex-escravizados, enfim, de uma série de articulações que estavam envolvidas, né, nessa abolição da escravidão, não achar que somente por causa das ideias republicanas isso de fato aconteceu, tinha uma série de questões envolvidas, né. Lembrando que essa aula aqui é para ter uma retomada desses assuntos antes de a gente adentrar esse primeiro momento aí de fato, da Primeira República, tá bom? Então, o que acontece? A abolição da escravidão vai ser mais um dos fatores que vai começar a encaminhar para a instauração de república. Né? É um dos movimentos também. Outro importante fator, né, que aconteceu anteriormente, eu que comecei de baixo para cima, mas não tem problema não. Outro importante fator vai ser a Guerra do Paraguai. Na Guerra do Paraguai, quando... Vou explicar de modo bem rápido e bem geral, tá? Mais importante ainda, no final da Guerra do Paraguai, quando volta para o Brasil, né, nesse sentido de voltar para final de uma guerra, né, quando retorna, tem toda a movimentação, né, dos militares, principalmente insatisfeitos com aquele sistema monárquico, por ter sentido ser abandonados, enfim, uma série de movimentações que vai começar a engendrar também outros fatores para que haja uma forte movimentação pedindo pela monarquia. Então, tem alguns fatores muito importantes que a gente vai ver ao longo dessas aulas que eu vou explicar melhor, tá bom? Conforme a gente for vendo. Mas esses são um dos importantes fatores que acontece justamente no que antecede, né, a República. Algumas palavras-chave que eu coloquei aqui, de fato, né, é o que mais a gente vai observar ao longo desse período, né, esse novo momento da história do Brasil, são algumas palavras-chave: progresso, civilização e ciência, né, algumas, né, do que tanto vai se ver. E por que isso? Porque esse é um momento onde muito se fala da ciência, né? O século XIX é o século da ciência, a Europa está muito mobilizada em ver isso, não somente em questões de ciência da natureza, né? Mas também em uma série de teorias, inclusive as teorias raciais, né? Uma série de movimentações em relação a isso, né? A entender mais sobre o corpo humano, sobre a ciência de um modo geral mesmo, entender o mundo, o universo, a natureza, tudo. Vai estar relacionado a isso, né? E o progresso vai ser algo, o carro-chefe desse século XIX, que a gente vai ver uma continuidade principalmente no século XX, né? A monarquia, a república, ela é de 89, então já nesse finalzinho a gente vai ver essa virada do século, né? Do século XIX para o século XX, muita coisa ali está começando a acontecer. O progresso, principalmente, está falando de tecnologia, né? As novas tecnologias, naquele momento, começa a movimentar de vários sentidos. E para atender essa nova lógica, vai ser necessário também as relações de trabalho serem discutidas, né? Então, para haver progresso, a escravidão
ela já não compete mais com o que estava na lógica comercial, então vai ser o trabalho livre. Mas como é que vai ser esse trabalho livre? É algo que também a gente vai acompanhar ao longo da nossa aula. Vamos dar uma continuidade. Eu estou aqui olhando o tempo, e aí vou só fazer aqui uma pausa para beber uma água e já volto. Pois bem, voltei, falo demais, né? Mas olha só que a aula só está começando ainda. Trouxe aqui lendo o tempo, que assim vou explicando melhor o que aconteceu ainda durante esse período que a gente está observando na nossa aula. Vamos lá. De 1989 a 1930. Esse é, portanto, e aí é bom que vocês estiverem anotando, enfim, ou somente escutando e prestando atenção, tá? Esse é o momento, então, que os historiadores estabelecem como o momento aí da Primeira República, né? Então, a Primeira República vai começar com um golpe militar, né? Que vai propagar a República, né? Derruba a monarquia, instaura a República, e vai terminar em 1930 com Vago no Poder, que vai ser outro golpe militar que a gente também vai ver. A gente vai observar que ao longo desse período aí, né, da história do Brasil republicano, vai ter uma série de golpes militares, né, civil, militares, enfim. E esse daí vai ser o período, então, da nossa aula, esse que a gente vai observar. Eu vou focalizar para a gente começar aqui, período por período. Primeiro, então, a gente vai ver que é a República da Espada. E por que isso? Porque a gente vai ver que de 1889, acabei de marcar aqui, né, até 1894, que é chamada, então, como República da Espada, porque é o momento onde os militares eles estão no poder, né? É onde essa instituição militar ela está comandando, está à frente aí do Brasil. Então a monarquia ela começa a ser instaurada por isso, né? Mas não somente eles, a gente vai ver como também tem toda uma elite envolvida, mas de fato quem está à frente da presidência são militares, tudo bem? Então vamos lá começar. Fiz outra pausa para beber mais uma água. Vamos lá. Deodoro Fonseca vai ser o primeiro presidente da República, né? Vai ser instaurado como primeiro presidente. E logo em 1981 vai ser feita uma Constituição. Porque até aquele momento, a Constituição que estava era lá do Império, lá de 1924. Então, vai ser necessário uma nova Constituição para reger o país, né? Essa nova nação, a nação acabou de nascer, né? Uma república acabou de nascer, nesse sentido de república, né? Vai ser necessário uma nova Constituição para regir esse até aquele momento, né? E a partir daquele momento, melhor dizendo, né? Então, o que é que vai ter nessa Constituição? Deixa eu apagar aqui as coisas que a gente vai focalizar aqui, né? Essa Constituição. A Constituição, ela vai ter principalmente uma descentralização política do poder. Então, o que é que isso vai fornecer, principalmente, né? Vai fornecer mais autonomia para os estados. Isso é muito interessante, principalmente para os estados do Sudeste. Vamos destacar aqui o estado de São Paulo, porque com essa maior autonomia, o estado de São Paulo já estava começando a crescer, né, a enriquecer, principalmente por causa do quê? Do café. Deixa eu colocar aqui. Então, ó, o café. O café vai ser o grande... E a gente vai ouvir isso ao longo dessa primeira aula o tempo todo, porque o que é que vai ser a principal economia até aí, nesse primeiro momento? O café e também a borracha, mas o café em larga escala. Opa, escrevi errado. Mas o café vai ser muito maior, borracha. Mas o café principalmente. Então, quando você garante essa maior autonomia, vai favorecer aqui, principalmente a elite, né, dos cafeicultores paulistas, né, que vai garantir essa maior autonomia, essa liberdade de comercialização. Enfim, além disso, o que é que vai estar incluso aqui na Constituição? Bom, se é uma república, a república ela tem que ter as estruturas do poder. Deixa eu colocar aqui. Então, vai ter os 3 poderes.
aqui vai ser o momento que vai ter os 3 poderes. Então, o executivo, o legislativo e o judiciário vai começar a se organizar justamente aqui, né? E o que é que isso significa dizer? Então, aquele poder moderador, que era lá da Constituição, né, de 24, lá da monarquia, já vai ser derrubado, né? Que garantia, então, que o poder ficasse centralizado ali na figura do imperador. Então, com essa divisão dos 3 poderes vai ser uma principal característica aí da Constituição. Sem contar também que o voto, ele muda, né? Também o voto, ele é direto, tá? Ele é aberto, então não tem essa questão do voto secreto, o voto é para maiores de 21 anos, mas também tem uma série de outras restrições, né? As mulheres não podiam votar, os analfabetos também não podiam votar, tinha que ter uma certa quantidade de renda, enfim, né? Então, como tinha uma série de restrições, mesmo assim já tinha algumas movimentações para uma abertura aí, uma ampliação aí para votação, né? A Constituição também vai falar, né, o Estado como laico, né? Então, essa desassociação da estrutura religiosa, né, com a política. Por mais que estivesse colocado aí, que era laico, ao mesmo tempo não impedia que os políticos fossem religiosos, né? Não impedia isso de estar ali no poder também. Só dizia que deveria haver essa desassociação, né? Mas a gente sabe que havia, né, e há ainda de certa forma, uma implicância muito maior de uma dominância do cristianismo envolvido na Constituição. Porém, no texto constitucional, havia essa desassociação, né? Porém, as estruturas políticas, elas são, como se trata ali naquele momento, né? Os políticos eles tinham também essas interferências religiosas, enfim. Porém, já havia essa desassociação, que é algo muito, muito importante. Pois bem, quem que vai estar, então, nesse primeiro momento, nessa fase aí de Constituição, essa estruturação desse primeiro momento da República, né, da Constituição, algo tão importante quando se tem uma república? Pois bem, vamos ter, então, um grupo de republicanos que, desde a monarquia, desde aquele período, já havia definido as ideias da república, né, republicanas. Vai ter aqueles que aderiram, né, com a instauração da república, e também vai ter aquele grupo ainda de monarquistas que também vai estar lá incluído, porque é uma manutenção ainda daquele poder que já tinha, né? Então, com isso vai ter aí essa criação da Constituição. Agora vamos para a primeira revolta armada. Deixa eu só apagar aqui para a gente poder